um judeu israelense criado em uma família tradicional jamais imaginou que um dia acreditaria em Jesus. Neste testemunho, você vai ouvir como a leitura das Escrituras e uma experiência que ele considera sobrenatural mudaram completamente a sua vida. Assista até o final e tire as suas próprias conclusões. Então, David, você é um judeu israelense que acredita em Jesus. Acredito, sim. Yeshua, sabe? Sim, Yeshua. Como isso aconteceu? Olha, tem que ser algo sobrenatural, né? Como um judeu passa a acreditar em Jesus, né? Não é nada comum isso acontecer. Certo. Sempre teve muita animosidade e mal entendido sobre quem é Yeshua Sim. e Jesus, como você chama, né? Certo. Então, para mim, sabe, eu tive um encontro, ele meio que apareceu na minha vida um dia, em um momento específico. Onde você estava? Eu estava morando no deserto do Sinai. Logo nesse lugar? Era praticamente o fim do mundo. Você chega ao fim do mundo e vira à esquerda. Era a terra de ninguém. Eu morei durante 3 anos em uma duna de areia, debaixo de uma palmeira. Eu estava procurando alguma coisa, estava procurando significado e propósito para a vida. O mundo é tão quebrado. E eu procurava algum sentido, alguma coisa pela qual valesse a pena viver. Algo pelo qual você pudesse se apaixonar e dedicar sua vida. Eu queria um propósito, uma razão. Eu não entendia quem eu era. Enfim, enquanto eu estava naquela duna de areia, eu era pescador. Ok, eu tinha uma rede e costumava entrar no Mar Vermelho para pescar o meu próprio alimento. Uau. Então, certo dia, um homem passou por ali e me deu uma Bíblia. E aquela Bíblia era diferente de qualquer outra que eu já tinha visto, porque ela também continha o Novo Testamento. Ah, o Novo Testamento. Isso. Nós, judeus, não lemos o Novo Testamento, embora seja um livro judeu. Foi escrito por judeus, aqui em Israel. Na verdade, é o livro mais famoso e conhecido da história da humanidade. Não sei se você sabe disso, mas ele foi publicado mais vezes do que qualquer outro livro na história da humanidade. Foi escrito pelo nosso povo, aqui nesta terra, e mesmo assim o nosso povo não o lê. Você sabe quantas discussões eu já tive com pessoas nas ruas simplesmente perguntando: você já leu o Novo Testamento? Isso imediatamente gera uma enorme discussão, um grande debate. E elas nunca sequer abriram o livro. E a primeira frase do Novo Testamento é uma das frases mais judaicas que você poderia encontrar. Esta é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Certa vez, quando eu estava em uma igreja nos Estados Unidos, isso foi antes de eu crer em Yeshua, eu vi Jesus em um monte conversando com Elias e Moisés e pensei: o quê? O que esses homens estão fazendo deste lado do O livro? Yeshua. Enfim, comecei a ler aquele livro e ele realmente começou a falar comigo. Era quase como se eu estivesse vendo minha própria vida refletida na Bíblia. A beleza dela, o poder dela, ela vai direto ao seu coração, à sua alma. Ela fala sobre coisas como o significado da vida e o verdadeiro propósito de estarmos neste planeta. Então comecei a refletir sobre todas essas coisas. Mas quando abri a Bíblia que haviam me dado e comecei pelo Antigo Testamento, ou Tanakh, como nós o chamamos, cheguei a uma passagem de Isaías, capítulo 53. Enquanto lia, pensei: meu Deus, isso está falando sobre Yeshua de forma tão clara. E pensei: como isso pode ser? Nós não temos Yeshua em nossa Bíblia. Ele nem sequer faz parte da nossa história pelo que aprendemos. Como isso é possível? Então olhei a capa da Bíblia e pensei: que tipo de Bíblia é esta? Eles colocaram Jesus até na Bíblia hebraica. Então percebi que era uma tradução cristã da Bíblia. E pensei: isso não é verdade. Os cristãos inventaram que Yeshua era o Messias. E depois mudaram a tradução para fazer parecer que ele estava no livro. Certo. O típico argumento judaico, né? Sim, acho que sim. Sim. Ele não é o Messias. A Bíblia não fala sobre ele. Mas eu tinha ficado tão impactado com a leitura do Novo Testamento que decidi descobrir por mim mesmo. Será que a minha própria Bíblia realmente fala sobre Yeshua? Eu nem sabia. Mas em Jerusalém temos o Santuário do Livro, onde estão os manuscritos do Mar Morto. Ali estão alguns dos manuscritos mais antigos que temos da Bíblia hebraica. Então fui até lá e passei o dia procurando Isaías 53. É interessante perceber que a jornada dele não começou com uma igreja ou com uma tradição cristã.
mas com a própria leitura das Escrituras. Ao comparar o que estava lendo com os antigos manuscritos hebraicos, ele começou a questionar tudo o que acreditava sobre Jesus. É claro que o manuscrito não está dividido em capítulos e versículos como nossas Bíblias atuais. Então você precisa procurar no texto. Finalmente encontrei. Comecei a ler em hebraico e era a mesma coisa, palavra por palavra, que estava na tradução em inglês daquela Bíblia que aquele homem havia me dado. Eu fiquei completamente impressionado. Pensei, como isso é possível? Yeshua faz parte da nossa cultura hebraica. Yeshua é mencionado pelos profetas. E descobri que não era somente em Isaías, também estava em Jeremias e por toda a Bíblia hebraica. E tudo aquilo havia se perdido para mim. Isso me levou a um ponto em que pensei, eu realmente preciso refletir seriamente sobre isso. Como pode ser? Yeshua é a figura mais conhecida de toda a história. Ele nasceu aqui, na minha terra, entre o meu povo. Eu precisava investigar isso. E então aconteceu. Certo dia, eu estava sentado naquela duna de areia, consertando minha rede de pesca. E de repente aconteceu. Yeshua simplesmente, acho que podemos dizer que se revelou a mim. Sim. Ele me mostrou que é o Messias. E isso mudou completamente a minha vida. Eu era o tipo de pessoa que vivia andando de cabeça baixa. Na verdade, eu encontrava dinheiro no chão o tempo todo, porque estava sempre olhando para baixo. Sim. Eu era um sujeito muito triste. Mas quando Yeshua se revelou a mim como o Messias, e eu entendi que ele veio para me perdoar dos meus pecados, todas aquelas coisas que eu estava enxergando na Bíblia sobre mim mesmo, sobre quem eu era e sobre o que havia feito, as coisas que fiz com minhas mãos, as coisas para as quais usei minha boca, aquilo para o qual usei meus olhos, de repente, todo aquele peso foi tirado de mim. Então levantei os olhos e olhei ao meu redor. Foi como se eu estivesse vendo, pela primeira vez, as folhas verdes das árvores. Como se fosse a primeira vez que eu percebesse a beleza do mundo em que vivemos. Era como se eu tivesse ganhado vida pela primeira vez. Acho que eu tinha uns 22 ou 23 anos naquela época. Foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez toda a beleza do mundo em que vivemos. Vamos nos sentar. Sim, aquilo transformou completamente a minha vida. Antes de terminarmos, qual era a sua formação religiosa antes de você chegar à fé em Yeshua? Eu vinha de uma família judaica típica. Éramos uma família judaica tradicional. Religiosa? Sim, religiosa, mas principalmente tradicional. Eu frequentava a sinagoga nas festas, guardava o Shabat, fiz meu bar mitzvah, colocava tefilim. Sua fé chegou a causar problemas com sua família? Sim, minha família me rejeitou completamente. Eles não queriam mais ter nada a ver comigo depois disso. Mas, com o passar dos anos, especialmente quando comecei a ter filhos e netos, principalmente minha mãe, sabe? Ela não conseguia ficar longe deles. Com o tempo, eles passaram a me respeitar muito mais. Eles viram o que essa fé fez na minha vida. Viram como eu mudei como pessoa. Aprendi a respeitar meus pais, mas eles também perceberam que minha ligação com o judaísmo e com esta terra se tornou muito mais profunda e rica. Por meio de Yeshua, eu me apaixonei ainda mais pela minha herança como judeu. E com o passar do tempo, eles realmente começaram a respeitar a mim e a minha fé. A mesma coisa aconteceu comigo. Fico muito feliz. E o que você faz hoje? Sou jornalista. Sou editor da Israel Today, uma revista internacional, disponível tanto online quanto impressa. Eu escrevo matérias, fazendo uma conexão entre aquilo que está acontecendo atualmente em Israel e a Bíblia, trazendo uma perspectiva bíblica para as notícias do dia a dia aqui em Israel. Sim. Tem uma comédia antiga de que eu gostava. Não vou dizer o nome do filme, mas há uma frase que diz: irmãos não apertam as mãos, irmãos se abraçam. Muito obrigado por compartilhar seu maravilhoso testemunho comigo e com todos que estão assistindo. Independentemente de onde você esteja hoje em sua caminhada espiritual, este testemunho nos lembra da importância de buscar a verdade com sinceridade. Se esta história falou ao seu coração, deixe seu comentário dizendo o que mais chamou a sua atenção. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.